eu quero compartilhar uma palavra que não é tanto esse tema que está ali, mas tem um pouco dentro dela. Eu quero, na verdade, dar um pouco de uma continuidade que os pastores têm ministrado aqui. Você ontem aprendeu sobre vencer perceber o quanto você é amado pelo Senhor, você perceber que pelo Senhor não há nada que você possa fazer que vai ser superior àquilo que Deus fez por você. Então o alvo, o objetivo é que você possa caminhar livre de toda condenação, livre de qualquer dardo inflamável do maligno, te jogando para baixo, tentando fazer você paralisar. Você precisa saber que você hoje é aceito por Deus Pai, por meio de Cristo Jesus. Ele é a sua justiça. Quantos estão comigo até aqui? Quantos estão comigo até aqui? Mas você percebe a importância do mover dos últimos dias, que aponta que aqueles que serão usados por Deus nos últimos dias, são pessoas cheias do Espírito Santo. Então assim, é uma coisa importante, fundamental, vital para você, é você ter essa noção, a preocupação da presença, que você é alguém que carrega a presença de Deus na sua vida. Então, quantos querem fazer parte do mover dos últimos dias? Você precisa saber, a unção de Deus, ela te capacita para todas essas obras. Mas eu quero falar também um pouco sobre uma geração que se levanta. Pastor, quem é essa geração que se levanta nesses últimos dias? É uma geração, irmãos, vou dizer algo para você. Todo mover de Deus na história, todo mover de Deus na Bíblia, ele sempre passou pelos jovens. O mover de Deus sempre passou pelos jovens. Pegue a sua Bíblia, olhe na sua Bíblia e você vai perceber isso. E na nossa geração não vai ser diferente. Mas geração se levanta, geração passa e outra geração se levanta. Está lá em Eclesiastes capítulo 1. Nós lemos isso ontem aqui no culto. O meu pai, ele teve filhos. Uma geração se levantou. Só que eu já tenho filho hoje. Já é uma outra geração que está surgindo. Você percebe? O meu pai não está mais aqui entre nós. Meu pai se passou. Mas o legado dele ficou na minha vida. Então eu sou aquilo, o investimento dele, do que tende a ser, que vai carregar e transferir os valores e princípios a uma outra geração. São os meus filhos. E depois o alvo é que meus filhos possam passar esse legado, esses valores e princípios à geração deles. Mas você já reparou uma coisa? Que a cada geração que levanta, uma é diferente da outra. Hoje nós vivemos numa geração tecnológica, uma geração que é tudo rápido, que é tudo fast food, tudo pronto. É uma geração muito imediatista. E tem uma tendência muito grande de, às vezes, cada geração que vai passando o bastão de uma para outra, não transferir valores e princípios. E com isso a gente vê muitas gerações, e quando eu digo isso, eu vou passando primeiramente pelos jovens, que eles perdem coisas assim que são muito importantes e fundamentais. Quantos aqui foram criados? Talvez a gente tenha vários adultos aqui. Você foi criado, e lá no ambiente da sua casa tinha o hábito de pedir bênção. Vai sair de casa, bênção, te abençoe. Chegou em casa, cheguei, bênção, te abençoe. Quantos aqui tinham esse hábito? Quantos ainda têm esse hábito? Não, sem fazer média, não precisa. Quantos têm esse hábito ainda assim? Você percebe que diminui? Os jovens assim praticamente tudinho, quase não levantam a mão. Aí, só que esses jovens são a geração atual. E esses jovens vão passar em média um bastão a uma outra geração. Como vai ser na próxima geração? Você percebe? Então, há uma importância aqui de algo que eu estou falando para você. Então, na verdade, eu estou dando continuidade, estou falando para você. Você precisa saber, o mover dos últimos dias, ele passa pelos jovens. Pastor, eu não me considero mais tão jovem, eu estou fora do mover. Não, que é isso? Se Deus usou uma mula
Deus não vai usar você, que é muito mais que uma mula. Olha para o teu irmão aí, como que pode Deus não te usar, filho? Deus usou uma mula. Mas, olha para cá rapidamente, se você vai para você me entender. Quero falar numa linha muito fina, para não cair daquilo que nós já temos ministrado aqui. Vai ser uma coisa que ela é importante, ela é fundamental para cada um de nós. Eu sei que pelo fato de você estar aqui, é porque você preza pela presença, você ama a presença, você quer estar cada dia mais envolvido na presença. Mas tem uma coisa que ela é vital e importante para nós, para você fluir cada dia mais na presença, para você fluir cada vez mais na unção de Deus. Você precisa aprender a amar a coisa certa. Porque quem tem, eu sei, talvez alguns aqui já tiveram essa experiência de alguém que ele olha para uma pessoa, às vezes ele olha para um cônjuge. Isso já aconteceu com jovens. Não tanto na nossa igreja, mas já teve caso. Mas eu já vi em muitos outros lugares que o rapaz, ou até mesmo a moça, queria ser o garanhão da corte. O garanhão da corte? Ele queria cortejar com 2, 3 ao mesmo tempo. Ô pastor, como é que eu faço? Como é que faz o quê? Não, é que eu tenho os 3 ali, eu posso orar pelos 3 ao mesmo tempo? O rapaz queria vergonha na cara. Não, porque se não der um certo, pelo menos tem 2 balas na agulha. Eu falei, bala é que está precisando no teu pé, né, sem vergonha. Você percebe a que nível? E às vezes você vê alguém que ele faz jura de amor a uma outra, diz te amo, mas ele vira as costas, ele está flertando com todo mundo. Então quando você vê esse tipo de coisa, é um amor que ele é colocado à prova, que ele deve ser, na verdade, testado. E a Bíblia nos fala acerca disso para cada um de nós. Quem escreveu isso? João, o apóstolo do amor, aquele que se sentia muito amado pelo Pai. E o que ele nos diz? Olha só, 1 João 2, 15 ao 17, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você precisa perceber algo, que o mundo ele é inimigo de Deus. Aqui, João, ele está deixando, na verdade, uma advertência para os crentes. João não está falando com o mundano, está dando uma advertência. Então não se engane, filho. Há uma imensa batalha sendo travada pelo seu coração. Pelo seu coração. Por cada uma das pessoas, dos jovens, dos homens e mulheres que professam Cristo como seu Senhor. Bata no seu peito assim, diga, há uma disputa pelo meu coração. A quem o seu coração vai ter uma devoção. Então, o nosso coração, como filhos de Deus, ele precisa estar no Senhor. Por quê? Irmãos, não se iluda, não existe uma neutralidade na vida espiritual. Não se iluda com isso. Ou o seu coração vai ferver pelo Senhor, ou vai ferver pelas paixões do mundo, como diz a palavra de Deus que nós estamos lendo aqui. Porque você já reparou que tudo aquilo que os nossos olhos, eles veem, eles querem. Então, aonde você coloca os seus olhos, aonde você faz ele enxergar, aquilo enche a sua alma. A concupiscência, mesmo que os desejos, os prazeres da carne. Então assim, uma coisa é certa, filho, uma coisa vai terminar anulando a outra. Eu sempre digo algo, que o seu amor por coisas terrenas só será suprido quando o amor do seu coração estiver preenchido pelas coisas do alto. Mas o contrário também é recíproco e verdadeiro. Quando nós estamos totalmente envolvidos e apaixonados pelas coisas mundanas, você vai perder total, você vai ter um respeito, mas você vai perder total interesse pelas coisas do alto.
Alguém vai falar, você não, eu concordo, é Bíblia, é Deus, tal, mas o seu coração está totalmente envolvido em outras coisas, filho. Não se iluda com isso. Você não pode, nós não podemos amar as coisas desse mundo demasiadamente. Mas como João, ele escreve aqui, ele diz para cada um de nós, que nós podemos amar absolutamente as coisas desse mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz o quê? Infiéis. Olha o que Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uau! Pastor, isso parece forte, irmãos, meu coração sente temor e tremor, porque isso aqui é Bíblia, é fato verdadeiro. Mas você precisa saber, eu estou introduzindo para você, mas eu quero discorrer 4 pontos aqui que nós podemos aprender na palavra de Deus, exemplos que estão lá em Gênesis capítulo 18 e 19. Existem 4 níveis aqui, 4 níveis de envolvimento com o mundo. Quantos níveis, irmãos? Então, em primeiro lugar, existem aqueles que eles amam totalmente o mundo. Quantos aqui já nasceram de novo? Você precisa saber, esse primeiro nível aqui, você não está incluso nele, ok? Quantos podem dizer amém? Você não está incluso. Por que, pastor, não estou incluso? Porque você já nasceu de novo, porque você é filho, você é filha de Deus. Mas nesse primeiro nível aqui que nós podemos olhar, aqui os que amam totalmente o mundo, é aqueles que, a pessoa que ela tem uma relação totalmente, sabe, à vontade, descarada, sem vergonha, e com uma total alegria em poder dizer aquelas coisas. É a mesma atitude que tiveram os moradores de Sodoma e Gomorra. A atitude que eles tiveram, o envolvimento, eles amavam ali tudo de tal forma. Sodoma e Gomorra naquela época era considerado como a fábrica onde todo o pecado era produzido com velocidade. Era Sodoma e Gomorra. Mas quando nós olhamos para cá, pastor, aplica melhor, quem são essas pessoas? Esses aqui, os que amam totalmente o mundo, é aquela pessoa que ele gosta mesmo da bagunça, da baderna, da orgia, que gente que peca com vontade, como diz a expressão, né, que ele enfia mesmo o pé na jaca. Ele diz: hoje a bagaceira vai ser solta. Sabe, você já ouviu aquela pessoa que ela enche assim a boca, cheio de prazer, cheio de gosto, cheio de vontade? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Gênesis 18, 20, a Bíblia diz: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Então, irmão, vocês estão ouvindo um barulho? É que está uma equipe instalando placa solar aqui em cima, amém? Está desde ontem, então quando você ouvir, não é telhado que está arrancando não, estão andando aí em cima, tem uma equipe de uns 6 homens aí, amém? Então não fica assim, o que está acontecendo? Já estou explicando para você. Quantos vão concentrar em mim agora? Ok, então a Bíblia diz: o pecado ele tem se multiplicado e se tem agravado muito. Então a Bíblia chama aqui de multiplicadores de pecado. Os moradores de Sodoma e Gomorra, eles foram alguém que eles tiveram ali, eles eram pessoas totalmente entregues às suas paixões, as paixões da carne, as paixões da mocidade, entregues à sensualidade, à lascívia, à impureza, a ponto que a Bíblia diz, que nós estamos lendo aqui, Deus diz que se agravou e muito. Ou seja, o que é que Deus está querendo dizer? Passou dos limites. Você já conheceu alguém, ou você já foi alguém, que você sentiu, fala assim: poxa, eu sinto que eu passei dos limites. Passei dos limites na fala, passei dos limites em bater, passei dos limites da falta de paciência, passei dos limites dessa noite. Acordou no outro dia, aí todo mundo olhando para Eva, bonita, o que aconteceu? Aí diz o quê? Principalmente naquele momento, que pessoa vomita tudo, aí ele diz o quê? Nunca mais eu volto a isso. Passou dos limites. Sabe, é o que a Bíblia fala.
esse povo de Sodoma e Gomorra, os moradores, eles representam aqueles, por isso que eu estou falando que você não está incluso, porque eles representam aqueles que ainda não alcançaram a salvação, e por eles ainda não terem alcançado a salvação, eles serão o quê? Condenados com o mundo. Então, essa daqui é a mentalidade de muitas pessoas dos dias atuais, dos dias que nós estamos vivendo. O que eles dizem? Comamos, bebamos e amanhã morreremos. Eles estão envolvidos pelos prazeres. Sabe o que tem hoje? Hoje tem. O que tem acontecendo na cidade aí? Não tem nada, é festa. Nós estamos num período Semana Santa, né? Então não tem. Então a vida dele é correndo. Qual é a moda agora? Ele agora é o show. O que tem agora? Então a vida dele é o tempo todo correndo atrás de paixões que possam alimentar a sua alma. Prazeres, como Paulo diz, transitórios dessa vida. O que quer dizer? Prazeres que vêm e passam. Sabe, eram esses moradores. Então esses aqui são o tipo de vida que nós devemos rejeitar totalmente. Devemos tirar diante de nós. Porque você como cristão, você pode até pecar, mas o pecado sempre vai causar tristeza e arrependimento dentro de você. Mas aquele que não nasceu de novo, ele não sente tristeza, ele não sente arrependimento. Ele quer o quê? Ele pecou hoje, mas ele está doido, querendo pecar amanhã de novo. Ele foi lá, se esfregou hoje e tal, aí vê que ele fica lá ressentido. Não, ele estava falando, nossa, mas é bom demais, Deus do céu, será que amanhã não tem mais? Ele está doido, porque nasceu de novo não. Mas em segundo lugar, há aqueles que eles saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu deles. Quantos estão comigo até aqui? Eles até saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. Um exemplo, pastor, a mulher de Ló. A mulher de Ló, por causa de Abraão, que era da promessa, que tinha a aliança, sem dúvida alguma, seu sobrinho ali, Ló, eles foram no embalo, foram seguindo Abraão. Mas quando nós podemos olhar, eu vou ler para você aqui o que diz a palavra de Deus, Gênesis 19, 20 ao 26. Olha só, presta atenção. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá o que? A minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refúgia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, e da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. 26. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se em que, irmãos? Uma estátua de sal. Então quando nós lemos a palavra de Deus, a mulher de Ló, ela se tornou-se ali o quê? Uma coluna de sal, uma estátua de sal, por ela simplesmente ter dado uma olhada relutante, né, para trás, em direção àquela cidade, Sodoma. Há pessoas que ele até nasceu de novo, ele é filho, ele é amado, ele é perdoado, ele é aceito, mas ele até saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. Você entende? Eu sempre conto isso para os jovens, de uma experiência que eu tive. Teve uma época quando eu converti, que era um pouco engraçado, mas era verdadeiro. Hoje você vê assim um que é ímpio e um cristão, você quase não vê uma diferença assim no jeito de vestir, de andar, de falar. Mas há uns 20 anos atrás, quando você queria saber que alguém converteu, como é que ele andava? Uma camisa social até aqui, do lado de fora,
uma calça social com a linha aqui, o vinco e uma sandália no pé. E uma bibliona andando aqui debaixo do braço. Falou, fulano converteu, ó, é crente. Aí só que muitos tinham hábito, principalmente os jovens, é que quando eles estavam mal, eles desviavam. Aí no outro dia ele botava aquele short todo colorido assim, Silway, Bad Boy, Maresia, aí com a cueca metade pro lado de fora, e lá vinha ele andando já assim, se abanando, ó. Falava, pô, fulano desviou. Aí era o jeito dele de andar, lembrou, né? Lembrou. Era o jeito dele de andar. Aí todo mundo olhava e falava, o fulano desviou. Aí uma outra semana lá vinha ele, falava, o fulano voltou para a igreja. Sabe, eu vou dizer algo para você, irmãos. Tem pessoa que ele até tudo isso, ele está na casa. É terrível quando, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Quando você diz que ama o Senhor de todo o seu coração, eu falo isso com toda reverência e temor, mas você quer tratar Deus como seu amante. Você vai lá, se lambuza, se relaciona com os seus deuses, que são seus prazeres, o seu amor do mundo. Aí quando está tudo mal, você volta lá, já viu como é que é? E se relaciona com o outro, eu te amo, Senhor, eu estou aqui, sou seu filho, meu Deus, nunca mais eu faço, me prometo. Aí passa e volta de novo. Sabe, tem uma hora que você precisa ser alguém radical. Radical. Pastor, por que você diz isso? Porque quando jovem eu decidi ser um radical. Todos os dias eu sou radical no meu relacionamento. A minha esposa às vezes diz que eu vou até um pouquinho da grosseria. Aí eu falo para ela, não sou grosso, eu estou sendo firme. O que é firme? Talvez pode estar interpretando mal ser firme como ser grosso. Mas eu sou firme nas minhas decisões. Em tudo que eu faço, eu tenho uma firmeza. Porque eu não quero ser alguém que eu fique no meio termo, sabe? O tempo todo de um lado e cá. Não, você precisa ser radical. Você precisa ser radical no seu relacionamento. Você precisa ser radical na educação dos seus filhos. Você precisa ser radical no seu relacionamento com seus pais. Radical na sua forma de lidar com a sociedade. Você precisa ser radical com o seu jeito de cristão, de ser alguém honesto, leal, de palavra lá no mundo, que paga o que deve, que honra o que fala. Ser radical. Nós odeiamos esse tipo de coisa de cristão que diz assim, eu sou crente, e traz mau testemunho em tudo. Traz mau testemunho na vida da igreja, traz mau testemunho fora, em tudo. Ora está aqui, às vezes é líder, aí quando olha alguém passa, se relacionando às escondidas, por aí, em lugares, em festa, e tantas outras coisas. Eu vou te falar, seja radical. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Mas por favor, sai de cima do muro. Seja radical na sua decisão. O que João diz? Não ameis o mundo. Então hoje, talvez seja uma manhã de decisão. Separar e avaliar. Você costuma avaliar a sua vida? Todo ano eu faço isso. Esses meses eu estava vendo, a gente, pastores, tem um alvo trimestral. Todo trimestre, parar e checar. Eu parei, olhei, acabou já o primeiro trimestre do ano. Nós já estamos no segundo trimestre. Eu estava olhando, falando, o que aconteceu na minha vida? O que acrescentou? O que mudou? O que teve de novidade? Somou? Diminuiu? O que aconteceu? Eu paro e avalio. Você para e avalia constantemente as suas coisas, a sua vida, o seu jeito, seus negócios. Que se você não faz, quero te aconselhar, faça isso. Porque isso é vital para o seu crescimento. Porque se você não para, avalia, você não checa, você vai perceber o quê? Que o tempo todo você vai estar na mesmice. O tempo passa, você se vê patinando, sempre na mesma posição, sempre no mesmo lugar. É importante demais. Existem aqueles que amam totalmente o mundo. Existem aqueles, que é o segundo ponto aqui, que eles até saíram do mundo, mas o mundo ainda não saiu deles. Você chega aqui num culto como esse, eu quero amar como me ama, me importar com os perdidos, eu quero queimar, só quero queimar por ti, esse é o meu desejo.
de gritar para o mundo inteiro ouvir. Aí não pode sair aqui, entrar dentro de um carro, um negocinho aí. Aí começa a cantar os hits do momento. Outras coisas. Sei, só estou te dando um exemplo aqui. Tem uma hora que a gente precisa, você precisa parar, isso aconteceu. A mulher de Ló ali foi um exemplo. Ela não foi condenada com o mundo. Entenda isso, presta atenção. Aqui é a linha fina que eu estava falando para você. Da graça com a lei. Ela não foi condenada com o mundo. Não caiu enxofre sobre ela. Mas ela morreu com o coração nas coisas do mundo. Você percebe isso? Você pode até não ser, presta atenção, condenado com os ímpios. Você pode até ser salvo. Mas você nunca avança em novidade de vida. Você morre o tempo todo nas mesmices, porque você jamais consegue usufruir e entrar nas promessas de Deus, porque o seu coração está o tempo todo naquilo lá de fora. Lembra do povo que Deus tirou? Deus estava levando para a terra prometida, e junto tinha ido uns egípcios juntos. Aí eles estavam comendo maná, comida do céu. O que aconteceu? Começaram a reclamar, falaram, nós já estamos cansados desse pão desprezível. Sabe o que significa maná? O que é isso? Milagre, o que é isso? Eles não conseguiram definir, ter um nome para aquilo. Chamaram de milagre. Mas o tempo passou. Sabe o que eles chamaram depois? Pão desprezível. Tem hora que você está tão envolvido na presença, tão cheio do Espírito, que você diz, nossa, isso é milagre, isso é poderoso. Você filma, olha, está acontecendo o poder de Deus, vem para cá, avivamento. Mas tempo passa e você diz, vamos para a célula. Lana, hoje tem discipulado. Ei, jovem, estou cansado desse culto desprezível. Talvez você não fala com os lábios, mas qual é a forma prática de dizer que é desprezível? É não indo, é não agregando valor, é não se envolvendo, não se relacionando. Eles saíram, estavam indo para a terra prometida, mas o que eles disseram? Ah, que saudade daqueles alhos silvestres que tinha no Egito, daqueles melões. Quem aqui sente saudade de melão, gente? Quem aqui fica na cabeça pensando em alho? Alho! Nossa, que saudade de comer um alho. O povo estava tão delirando que até com saudade de alho. Eles está lá na Bíblia, estavam sentindo que tinha lá, ficaram desejosos. Aí você vem e é radical livre, você está na presença, você é filho, descobre que o Senhor te perdoou, você é livre de todas as coisas, que tem um mover acontecendo, que o Espírito Santo está pairando sobre nós. Aí você está aqui, esse ambiente de presença, avivamento, está olhando para aquela porta de vida, falando, não vai acabar não, pastor? Eita, saudade de ir ali para um banho, no sítio, comer uma carne assada. Ah, que saudade. Não é pecado não, irmãos. Isso não é pecado, isso é bom demais. Mas deixa eu te falar, tem hora que prioridades elas estão com o nosso coração. Aquilo que sempre vai tomar espaço do seu coração mostra o que é prioridade. Você me entende? E o fato de você estar hoje aqui está mostrando justamente o que é prioridade no seu coração, na sua vida. Mas há aqueles que amam o Senhor. Quantos amam o Senhor? Mas há aqueles que amam o Senhor, mas também amam demais ainda as coisas do mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê um exemplo de duas mulheres, que a Bíblia diz que elas sempre seriam lembradas. Quem são? Maria e a mulher de Ló. A primeira a Bíblia diz, Mateus 26:13, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Maria. A outra, mulher de Ló, a Bíblia diz, Lucas 17:28-33, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Isso a gente faz nos dias de hoje, irmãos? Fazemos. Aí 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia,
quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? Regra básica. Lembrança da mulher de Ló. Nunca olhe para trás. Não olhe de onde você já veio, filho. Tem gente que ele quer viver o tempo todo de lembranças. Nossa, eu já fui usado por Deus. Eu já tive mais dinheiro. Eu já tive isso. Eu já fui aquilo. Sabe aquele de carteirada? Não, a questão não é o que foi. A questão é o que você é agora. Aí a Bíblia diz no 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, salvará. Sabe, irmãos, nós como igreja, se nós queremos nos livrar da tamanha vergonha, nós precisamos enxergar esse mundo não como um parque de diversão, mas como inimigo de Deus. O diabo, ele continua na sua luta diária para se tornar o pecado menos ofensivo e o pecado menos atraente para muitos, o mundo menos atraente. Nós precisamos ser homens e mulheres de decisão, porque a salvação, ela consiste numa obra poderosa em nossas vidas, porque primeiramente, o primeiro passo é quando nós saímos do mundo. Primeiro aí acontece um nível de salvação, mas em segundo lugar, a salvação nessa obra dupla em nossas vidas, ela acontece quando o mundo sai de nós. Diga assim comigo: primeiro, eu sou salvo. Diga do mundo. Diga segundo, quando o mundo sai de mim. O primeiro é simples. Acontece no novo nascimento. Quando você aceita Jesus, você é salvo do mundo. O segundo, agora, é o que eu estou te falando. Ele depende da nossa disposição, da nossa atitude, daquilo que nós fazemos diariamente. Quantos estão comigo até aqui? Diga amém. Mas em terceiro lugar, há aqueles que amam a Deus, mas eles flertam o tempo todo com o mundo. Você me entende como é que é? Eu fui jovem, aí eu via como é que era em sala de aula, por exemplo. Às vezes tinha uma menina, eu me lembro dessas coisas assim, de forma muito vasta, mas eu me lembro. Às vezes tinha umas moças que elas namoravam com um rapaz, quem está ali no primeiro ano do ensino médio, o sonho é achar um namorado, uma namorada onde? Lá na sala do terceiro, né? Nossa, lá o do terceiro, tal. Alguém lembra dessas coisas? Aí os da oitavo, dos nono ali, é achar alguém que é lá do ensino médio. Aí você está namorando, fulano é lá do ensino médio. Eu lembro dessas coisas. Aí eu ficava assim lembrando de alguns que às vezes tinham um namorado que era lá do ensino médio, mas quando era em sala de aula, chegava ali: fulano, me ajuda nessa questão. Já viu aqueles exemplos de moças que vão lá e sentam tudo na coxa do outro? É tudo normal, aí senta, aí fica conversando. E eu ficava olhando para aquelas coisas, sabe? Até tem alguém, mas é o tempo todo aberto, flertando com outros. Você já tem a sua paixão, filho. Você já tem Cristo dentro de você. Para que flertar com o mundo? O mundo caído, o mundo já é maligno. A minha oração é que nesses dias Deus levante uma geração de jovens, homens e mulheres, que amam mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa em suas vidas. Mas isso está na Bíblia. Gênesis 19, 12 ao 17, o que a Bíblia diz? Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Olha só, princípio de salvação. Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens da cidade, fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou aqui para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disseram: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava, que ele brincava, que ele sorria com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te,
toma tua mulher e tuas 2 filhas, e aqueles que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. E o que ele disse agora? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Preste atenção, eu quero ficar com esse finalzinho aqui para você. Livra-te, salva-te tua vida, salva a tua vida, não olhes para trás. Olha no olho do teu irmão que está ao teu lado aí, fala: não olhe para trás. Não, tu não está entendendo, bate nele aí e fala: não olhe para trás. Tem princípios muito poderosos que nós olhamos aqui. Não olhe para trás, não pare, até que você esteja no alto. Por quê? O alto é lugar de socorro, é lugar de provisão, é lá que o Senhor se revelava aos seus. Então, filho, vou te dizer, se você o tempo todo é um radical que vive olhando para trás, você vai parar. Eu sempre brinco quando eu estou falando com alguém, eu falo: quem para, pensa, quem pensa, para. Então não para. Entendeu? Parece frase da Dilma, né? Mas não, inventei ela. Quem para, pensa, quem pensa, para. Adriano Rousseff. Então, filho, vou te dizer, você está numa caminhada. Você está numa caminhada cristã, numa caminhada de vencedores. Vá até o final, filho. Vá até o final. Pisa no acelerador e vá até o final nessa caminhada com o Senhor. Viva uma vida apaixonante, uma vida radical, uma vida de entrega, que você cada dia mais vai acordar com prazer e satisfação dentro de você. Jesus disse: não há nada que você abrindo mão em prol do Senhor nessa vida, que aqui mesmo o Senhor não vai retribuir 100 vezes mais diante de ti. Isso é palavra de Deus para nós, irmãos. Então eu vou dizer uma coisa para você, filho: vá na força do Senhor, aleluia. Sabe, mas quando nós olhamos para o exemplo dela, você vê tudo isso. O que é, pastor? Eles amam, mas estão flertando com o mundo. Você não precisa, filho. Você não precisa ter desejo, prazer, satisfação de nada daquilo que eles estão usufruindo lá fora. Deus tem muito mais deleite e desfrute para cada um de nós. Vou dizer uma coisa para você, jovem, você que é solteiro: você não precisa estar cobiçando, você querer ser parecida com ninguém lá de fora. Irmão, você não precisa ser parecido com ninguém lá de fora. A presença de Deus é a coisa mais impactante que alguém pode ter na sua vida. Quem tem a presença de Deus, ele atrai multidões na sua vida. Simplesmente fique aqui na obra do Senhor, posicionado, servindo a Deus. Você vai perceber que tem alguém que vai ficar de queixo caído, pneu tudo arriado, olhando para nossa, o Anthony, meu Deus do céu. Estou dando um exemplo aí. Repreende ela aí. De Deus. Mas por quê? Presença, Anthony. Jovem ungido, responde, posicionado, frutífero. Vou te falar, filho, presta atenção. Você jovem, solteiro, quando Deus criou você, Deus criou alguém que tem o seu número. Mas também você não precisa estar com uma placa de venda estampada em você, não. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Alguém? Estou aqui, ninguém vai me levar? Você não está na promoção. Você não é tempo de Black Friday na sua vida, não, filho. Acorda, presta atenção. Então por isso você não precisa estar se expondo, querendo fazer com que o padrão do mundo seja o seu padrão. Não, seja uma mulher de Deus, de valor, de decência. Guarde o que tem que guardar, se preserve o que tem que preservar, por um tempo oportuno. Eu vou te dizer, homens canalhas, eles se relacionam com essas que estão de promoção. Mas homens sérios, quando eles querem casar, eles procuram uma mulher de valor, alguém que se guarda. Porque mulher tem toda esquina, mas uma esposa não. Feliz é aquele que a encontrou.
filho, presta atenção, acorda, desce daí. Seja jovem de valor. Você seja um homem, uma mulher de valor. Sabe o que os nossos jovens hoje estão precisando? De casais que são referência. Eu lidero jovens há 23 anos, 21 anos, lidero jovens. Já vi dezenas de vezes jovens chegando comigo, falando: pastor, se casamento é o que eu vejo dentro de casa, a última coisa que eu quero na minha vida é me casar. Dezenas de casos eu ouvi. Então o que a nossa geração está precisando? De referenciais, de olhar para pais dentro de casa, para casamentos dentro da vida da igreja, que são tão poderosos e prazerosos, que aqueles jovens ficam olhando assim: oh, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de me casar. Casamento é isso, uau! Você está me entendendo? Nós precisamos ter isso. O que é isso que a Bíblia diz? O modelo de padrão para os fiéis. Sabe, nós precisamos, a Bíblia diz que nós somos a igreja. O que a igreja é? Luz e sal para esse mundo. Luz e sal. Nós estamos aqui, a luz clareia no meio das trevas. O sal, ele é remédio, ele é tempero, ele traz sabor. Nós precisamos ser isso nessa geração. Quem são? São os jovens, são os homens e mulheres de Deus, que entenderam que o seu coração está mais no Senhor do que em qualquer outras coisas nessa vida. Quantos estão comigo até aqui? Digam um amém pelo menos. Mas em quarto lugar, há os que vivem no mundo, mas eles não são do mundo. Você conhece alguém ali? Olha para o teu irmão, diga: eu estou te vendo ali no Data Show. Quantos podem dizer um amém por isso? Eles vivem no mundo, mas eles não são do mundo, filho. Aleluia. Esses são os jovens dessa geração, esses são os homens e mulheres dessa geração. Esse aqui é Abraão, o padrão do crente vencedor. Ele não apenas ali ajudou a salvar a família inteira, como ele também, naquele momento, ele segurou por algum tempo a destruição da cidade, irmãos. Por uma fração de tempo, por causa de Abraão, que nem estava na cidade, ele segurou a destruição daquele lugar, intercedendo por ela. Esses somos nós. Sabe, isso é tremendo. Deus respeitou ali aquele nível de consagração de Abraão. Irmãos, que assim sejamos nós. Olha só, eu não vou ler, é muito grande, eu botei aqui o versículo. Mas a oração de Abraão, ela teve um impacto muito poderoso. Abraão se relacionava com o mundo, mas como um peregrino. Abraão, ele até começou a trabalhar na Roraima Energia, na CAE. Ele até entrou nas empresas aí. Ele fez aí a prova do concurso da Guarda Civil. Entrou, foi bombeiro. Mas sabe o que brilhava no coração de Abraão? Não primeiramente o dinheiro. Por quê? Vou te falar, você presta concurso, você faz essas coisas todas, por causa de qual motivo? Você percebe que a primeira coisa que brilha nos olhos é o dinheiro? O valor é bom, pastor. A primeira coisa que tem que brilhar nos nossos olhos, filho, é a porta de oportunidade. Eu quero te orientar a algo. Jamais peça de Deus uma porta somente por aquilo que os teus olhos, como nós lemos no começo, brilham em prol daquilo. Você devia sempre ter uma oração nos seus lábios, falar: Deus, se aquilo for para ser uma maldição na minha vida, no meu casamento, se for para eu ser vergonha naquele lugar, se for para eu me perder naquele lugar, jamais me coloque ali. Mas se for para eu ser luz e sal da terra naquele lugar, e aquilo ali for porta do Senhor na minha vida, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar naquele lugar, porque eu quero ser um agente infiltrado, eu quero ser um agente da eclésia, da igreja, infiltrado naquele lugar. O dinheiro vai ser consequência, o Senhor vai me dar, vai ser a minha recompensa por aquilo que eu serei lá como cristão. Você percebe como tudo muda a ótica, muda a motivação. Quando você acorda todos os dias para ir trabalhar só por causa do dinheiro, tem dia que você acorda angustiado. Viu, um dia uma irmã veio orar na oração da manhã, terminou a oração, ela chegou com o pastor Luiz, o pastor olhou para ela e falou: e aí, irmã, você vai trabalhar agora? Ela: estou indo para o Egito me encontrar com o faraó. Era angústia no coração dela, ela estava indo para o trabalho, encontrar com o faraó.
Então assim, o coração dela não estava regozijoso, falar, eu estou indo para lá, que eu sou o motivo daquela empresa prosperar, eu sou, por causa de mim, aquele lugar é abençoado, não tem roubo, não tem assalto, não tem morte, eu sou a bênção do Senhor, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, o lugar é abençoado. Então você chega lá na segunda-feira, bate o pé e fala, cheguei! O filho ungido do Senhor colocou os pés aqui, Satanás sai daqui, toda bagunça, todo caloteiro, todo espírito maligno, no nome de Jesus, prosperidade, abre as portas. O ungido do Senhor está aqui. Filho, muda a mentalidade, que todas as coisas vão mudar ao seu redor. Muda, que as perspectivas serão outras. Mas nós precisamos, mas quem faz isso? Quem tem o coração para o Senhor, quem tem o coração envolvido, esses somos nós, irmãos. Quem? Aqueles que vivem no mundo, mas eles não são do mundo. A sua vida não está totalmente em prol desse mundo caído, falido, jaz do maligno. Quem nós somos? A Bíblia diz, nós somos peregrinos em uma terra estranha, nós somos extraterrestres, filho, estamos aqui de passagem, estamos nesse mundo, mas esse mundo não é nosso. Fala para o teu irmão, tu acredita em ET? Fala para ele, bem-vindo, tem um no teu lado. Diga, eu não sou desse mundo, meu mundo é outro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Diga glória a Deus, diga aleluia. Quantos aqui tem uma pátria que é eterna, que é celestial? Diga amém. Então, estamos de passagem. Olha para mim, uma chance, uma vida para queimar na presença de Deus. Você só tem essa chance de viver. O que você está fazendo com a tua única oportunidade que Deus te deu? Crianças, um anjinho, 4, 5 anos, quem diria que seria tão precoce e fatal a ida delas? Mas foi. E quem te garante que tu ainda tem muitos dias para viver nessa terra? E o que tu está fazendo com teus poucos dias que te restam? Você precisa fazer a sua vida valer a pena nessa terra. Não viva por viver. João 10:10, Deus nos fez para termos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com abundância. Deus não te criou, Salmos 37 diz que Deus nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. Filho, Deus não te fez para você acordar de manhã, trabalhar, chegar cansado, tomar banho, dormir. Acorda de manhã, trabalha, leva o menino na escola, trabalha, tem filho, você quer, acorda de manhã, trabalha. Filho, você não é uma indústria, não. Deus não te fez apenas para essas coisas, não. Há algo muito maior e mais sobrenatural esperando por você. Preste atenção, faça tudo que você tem que fazer, mas jamais deixe de glorificar o Senhor e saber que você tem essa oportunidade. Certa vez falaram para Lutero, e Lutero disse algo: viva de uma tal forma que no dia da sua morte até o coveiro vai chorar no seu funeral. Você já viu alguém insensível? É o coveiro, é os agentes funerários. Está todo mundo lá debruçado. Eles derramam lágrima? Não, eles chegam lá, pegam a tampa do caixão, aí vão andando devagarzinho. Tipo assim, está na hora, está na hora. Eles querem pôr a tampa, fechar, eles querem ir embora, terminar o serviço deles. Viva de tal forma que até esses vão chorar na sua partida, de tanto que a sua vida foi relevante nessa terra. Se você partisse hoje, qual é o legado que você está deixando para essa geração? O legado de vida vivida em Deus. De como iriam lembrar de você? Puxa vida, fulano morreu e nem me pagou. Como iriam lembrar de você? Lá vai mais um, foi tarde. Como será iriam lembrar de você? Eu falo isso, irmãos, meu coração ele está despedaçado por dentro aqui, eu estou com uma ânsia, eu sinto a presença de Deus tão forte no nosso meio, tão forte. Eu sinto que Deus está chamando pessoas aqui hoje para viver uma vida radical na presença, uma vida intensa, uma vida que vale a pena ser vivida. Não faz sentido, irmãos, nada ser feito se Deus não estiver no centro.
não vale a pena você constituir família. Jovem, não vale a pena você casar. Se Deus não estiver no centro, vai ser fracasso. Não vale a pena você abrir empresa. Não faça nada se Deus não for o centro daquilo. Se Deus não for o motivo, se Deus não for a razão, não faz sentido. Você vai ter dor de cabeça, você vai sentir depressão, você vai sentir ansiedade, você vai sentir muitas coisas. Deus precisa ser o centro de tudo. Preste atenção no que eu vou te falar. Você não foi criado para viver longe da presença de Deus, filho. Não insista em viver uma vida longe da presença, da unção. Você não funciona, você não presta. Se você for humilde o suficiente, um pouquinho para reconhecer, você vai perceber que nada na sua vida presta sem a presença de Deus. Eu não presto como marido, eu não presto como pai, eu não presto como discípulo, eu não presto como líder, eu não presto para nada sem a presença. Eu sou um mero homem mortal. Então eu quero te desafiar hoje. Seja alguém que tenha uma vida ferozmente voltada para Deus e para a sua presença. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero orar com você. Sinto que Deus tem falado com pessoas aqui. Eu não vou fazer apelo nenhum para você. Mas se você sente que Deus está te chamando nessa manhã, você vai dar uma resposta para você. Você vai falar algo para você. Você vai quebrantar o seu coração na presença do Senhor. Você pode ficar de pé onde você está?